Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Lembrando que para quem não me acompanha ali no Instagram, eu estou sempre postando vários trabalhos, vários projetos que acontecem agora e falando dos outros cursos, das outras atividades que acontecem no estúdio. Vamos pensar em uma frase para o nosso estudo de hoje. Essa aqui. Marcos abre a porta e encontra um monstro. A partir dessa frase, eu vou começar a elaborar o que é o meu desenho, o que é esse projeto que eu estou trabalhando. Quando eu quero desenvolver uma composição, uma das ferramentas, uma das questões que eu preciso analisar é a narrativa visual. Mas o que é narrativa visual? Quando eu falo de narrativa visual, eu estou falando de como eu vou escolher a composição, a posição, o enquadramento, todas as características que compõem a minha ilustração, a minha composição e como cada uma dessas características vão colaborar para construir uma história. Ou seja, traduzindo de uma maneira mais simples, essa frase pode ser transmitida de várias maneiras diferentes no desenho. Então o que eu vou fazer aqui é desenvolver 3 esboços diferentes para a gente perceber como essa mesma frase pode receber 3 interpretações diferentes que vão gerar 3 percepções, 3 sentimentos diferentes para o observador, ok? Então, a partir da premissa que Marcos abre a porta e encontra um monstro, a primeira coisa que a gente pode imaginar é uma sensação de terror. Claro, a gente está falando de um monstro, então a gente pode imaginar uma cena que está muito mais relacionada ao terror, onde a gente vai mostrar esse personagem, o Marcos, abrindo a porta e ficando assustado. Nessa questão, quando a gente pensa dessa maneira especificamente, eu posso usar alguns truques para trazer essa ideia do terror, do susto do personagem e para mostrar que o monstro é uma figura que muitas vezes vai se sobrepor aos outros personagens aqui da história. Primeira coisa que eu decidi fazer foi apresentar essa composição da parte aqui do ponto de vista de trás do Marcos. Por quê? Porque assim eu enquadro o monstro como a figura principal dessa composição. Eu vou apresentar ele sendo visto inteiro, mas ao mesmo tempo eu vou colocar um recurso onde eu não permito que as pessoas consigam ver o visual detalhado desse monstro. Assim a gente trabalha muito mais com o elemento do terror, com a coisa do uso das sombras, algo que a gente não vê, muitas vezes vai assustar muito mais do que algo que a gente consegue ver completamente. É o mesmo recurso que é muito usado ali no filme Tubarão e em uma série de outras histórias. Então eu começo a fazer a composição pensando nesse Marcos de costas, colocando alguns elementos para trazer essa impressão do susto dele, um livro que ele deixa cair da mão, uma expressão facial de susto e uma expressão corporal de alguém que parece estar jogando o seu corpo para trás, de alguém que parece estar numa posição de incerteza, numa posição que está recuando. E logo ali na porta que começa a abrir, eu coloco a mão desse monstro que está começando a entrar nessa cena, o monstro que começa a aparecer. Vocês percebem também que na porta eu coloquei um pouquinho do uso de perspectiva para mostrar que o monstro está um pouco mais distante dessa cena do que o Marcos, mas mesmo assim ele é ainda maior, trazendo a presença de um monstro mais intimidador. Além disso, ele está mais alto do que o Marcos nessa composição, o que causa a impressão de que ele é aquele que tem mais força aqui, ele é um personagem que intimida e o Marcos vira um personagem menor. Então a gente colocou um pouquinho de perspectiva para deixar a cena mais dinâmica, colocou essa composição do ponto de vista aqui do Marcos, né? A gente olha por trás dele e consegue ver o monstro inteiro pela frente, e a gente coloca também o monstro um pouquinho mais alto para o Marcos ficar um pouco mais intimidado, para a gente perceber que o monstro é a figura assustadora aqui. Além disso, a gente preenche o monstro todo de preto, deixando ele pouco visível quando a gente pensa nos detalhes, trazendo também um elemento que é muito mais do terror. No segundo exemplo, na segunda composição que eu vou trazer, eu vou inverter totalmente essa cena em todos os sentidos, tanto no aspecto visual quanto no aspecto de interpretação da frase. Então aqui nesse caso, eu vou fazer a cena do ponto de vista do monstro. Eu vou mostrar essa câmera de trás do monstro, o Marcos está ali do outro lado abrindo a porta. Então agora a gente tem uma perspectiva contrária, a porta parece ficar menor na direção do Marcos. E a partir do momento que eu coloco o Marcos mais alto do que esse monstro, o monstro parece ser um pouco menos intimidador. Por quê? Eu tenho a impressão de que agora o Marcos detém também muita força nessa cena. Ele está mais alto do que o monstro
nessa perspectiva que a gente escolhe. Isso vai trazer um elemento de mais força para ele, e aqui o monstro parece perder um pouco da sua potência. Ele não parece mais intimidar o Marcos. Além disso, eu vou mudar também a expressão corporal e a expressão facial do personagem. A expressão facial dele agora vai apresentar uma expressão de alguém que está determinado, de alguém que está muito mais sério. Isso já faz com que a gente perceba que agora o Marcos não tem medo desse monstro. Então, numa situação dessa, poderia ser que ele esperasse por essa criatura, poderia ser que ele já conhecesse essa criatura, poderia ser até mesmo que no universo onde toda essa história se passa, isso não é uma coisa mais que intimida tanto o Marcos. Então, algumas pequenas mudanças alteraram totalmente a percepção, a interpretação que a gente tem daquela frasezinha logo do começo. A expressão corporal dele também está diferente. Ele não está mais se deslocando para trás, ele não parece mais estar perdendo o equilíbrio. Agora eu tenho as pernas abertas exatamente no mesmo ângulo, existe uma postura muito mais firme, muito mais rígida. Mais uma vez, essa expressão corporal firme demonstra que o personagem não se sente intimidado, demonstra que ele não tem medo. Então, por enquanto, a gente tem duas interpretações extremamente distintas, muito diferentes, para apresentar uma mesma frase. É isso que eu quero dizer quando eu falo de narrativa visual. A gente tem uma ideia para ser representada, para trabalhar uma composição, mas ter aquela ideia, dividir isso naquela frasezinha, igual eu fiz no começo, é apenas um primeiro passo em termos de narrativa. Nem tudo que a gente vai falar se apresenta aqui nessas palavras, nessa ideia. Pelo contrário, se a gente está falando de desenho, de composição, a maioria dos elementos, todas aquelas interpretações, todas aquelas percepções que a gente está calculando, precisa aparecer no desenho. Aqui, na terceira possibilidade dessa cena, eu quis trazer um elemento que é muito mais dramático. Aqui a gente sai simplesmente daquele terror que é um pouco mais aberto, daquele momento onde a gente mostra o monstro e o Marcos ficando assustado, e a gente vai para um elemento que é muito comum em histórias de terror. Muitas vezes, quando o personagem se assusta, quando ele confronta alguma coisa que é muito maior que ele, que é muito mais assustadora, algo que é do sobrenatural, uma possibilidade de representação é focar no nosso personagem. Então aqui eu coloco somente a cabeça e a mão do Marcos. Colocando somente a cabeça e a mão, eu coloco a mão à frente da cabeça, uma mão que traz ali aquela percepção de quem está tentando se proteger, de quem está tentando se esconder de alguma coisa, e focando na cabeça, eu consigo ter uma impressão de uma cena onde o Marcos parece estar muito mais assustado. Eu consigo trabalhar um pouquinho mais detalhado nesse espanto que ele tem, nesse susto que o Marcos tem. Tá aí então as três possibilidades de representações que a gente encontrou rapidinho. Uma primeira, onde o Marcos está assustado, o monstro parece maior, mais intimidador. Uma segunda, onde o Marcos confronta esse monstro, a gente tem uma perspectiva totalmente diferente. E uma terceira, onde a noção de espanto, de susto é muito maior, existe muito mais drama. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.